Olá, ilustríssimos amigos, tudo bem? Você deve estar assistindo The Last of Us, né? Inclusive tem vídeo no canal falando dessa série, e você deve estar se perguntando, o que eu vou assistir entre um episódio ou outro? Seus problemas acabaram. Eu tô aqui para trazer para você uma indicação de série, a última que eu assisti, que é sensacional, que é a Estação 11. Estação 11, cara, é tipo uma distopia diferente de tudo que eu já vi. Olha que eu já vi muitas distopias, já vi muitas séries futuristas e tudo mais. Ela é da HBO, né? E ela é baseada num romance de 2014 de acho que é Emily Jones Mendel, perdoe a pronúncia. Mas você deve estar se perguntando por que eu vou assistir essa série. Cara, primeiro que uma série da HBO, naturalmente eles já fazem produções muito boas, né? É uma história muito forte e ao mesmo tempo é sensível. E tem personagens muito bem construídos. Então foi uma série que eu assisti, eu gostei. Eu fiquei preso ao enredo da série, entendeu? Eu acho que vai ser uma indicação muito boa para você assistir enquanto você está vendo ali, esperando sair os novos episódios de The Last of Us. Tá aí uma série que pode te pegar. Ela se passa na cidade de Chicago, né, no período atual. É interessante que o romance foi escrito em 2014 e a série ela foi produzida só bem no meio da nossa pandemia. Mas ela se passa em Chicago, no período atual, e o enredo é mais ou menos o seguinte: é uma gripe que ela se espalha de maneira muito rápida e muito avassaladora. E a taxa de mortalidade dessa gripe é de aproximadamente 99%. E é um evento tão traumático para as pessoas que estão nesse contexto que basicamente eles eram um calendário, entendeu? A série é um mundo que acontece antes dessa gripe e depois dessa gripe. E essa série ela vai se desenrolar basicamente em dois períodos, que é no ano zero, né? Que é logo assim que no finalzinho da pandemia, quer dizer, no início da pandemia, e no ano 20, que é o ano que mais ou menos as pessoas estão tentando reconstruir o mundo basicamente dos escombros que sobraram, né? Tudo ocorre com essa gripe. Então, nesse primeiro momento, no ano zero, é bem incrível tudo que está acontecendo ali, bem possível, ainda mais que a gente acabou de vir de uma pandemia, então tudo que você vê ali, você até se identifica e você percebe que é bem incrível, bem possível de acontecer, né? Mas quando a série ela pula para os anos 20, ela é um pouco surreal, porque você vê elementos do nosso mundo atual, mas a sociedade se organiza em uma espécie de pequenos feudos, entendeu? E eles estão reconstruindo tudo a partir do que sobrou da nossa civilização. Então ela, apesar de ser bem incrível, às vezes ela é um pouco surreal, mas é muito boa, é uma mistura muito boa, entendeu? Um pouco antes dessa gripe letal, a gente acompanha um grupo de pequenos artistas na cidade de Chicago, né? E no ano 20 a gente vai acompanhar uma companhia de teatro itinerante, que eles fazem um circuito, que eles chamam de roda, onde eles vão visitando algumas cidades que sobreviveram, né? Esses são basicamente os dois núcleos principais da série, mas tem outros, né? Aí você deve estar se perguntando, que foi uma pergunta que eu me fiz: como um grupo de artistas vai sobre uma pandemia tão mortal como essas? Entendeu? Porque, via de regra, artistas eles não são nem um pouco pragmáticos. Artistas eles não entendem praticamente nada de sobrevivência, eles vivem em um mundo meio paralelo, né? Aí, cara, você se pergunta, como eles conseguiram sobreviver a isso? E esse é o legal da série, porque a série, por isso que a série é tão diferentona, né? Porque ela vai mostrar como eles sobreviveram, entendeu? Ela se torna diferente de todos os tipos de distopias que eu acompanhei, porque ela vai acompanhar esses grupos de artistas, entendeu? E como eles sobrevivem e se mantêm vivos nessa realidade hostil, né, a eles. Então, nesse aspecto, ela é bem diferentona, mas é bem legal. É boa, é um diferente legal, digamos assim. A narrativa da história ela é uma daquelas séries que você tem diferentes linhas de tempo acontecendo ao mesmo tempo. Então você ora vai estar no mundo antes da gripe, você vai estar no ano zero, que é assim que a gripe se estabelece e tem os primeiros impactos sobre aquelas pessoas, e depois você tem um outro período que é 20 anos, que é o ano 20, entendeu? Quando as pessoas estão mais ou menos se reestruturando. Então você vai acompanhar a série, mas não é uma série linear. Você vai ter vários núcleos diferentes que vão sendo construídos e vai ter várias linhas do tempo diferentes para acompanhar.
que torna interessante, porque ela tem personagens bons, então você vai ficar querendo saber o que vai acontecer, né? Mas ela vai se desenrolar basicamente no ano 1 e no ano 20, entendeu? Vai se mostrar o mundo ruindo e depois vai se mostrar esse mundo sendo reconstruído. A gente falou um pouquinho sobre os núcleos, né? Mas eu acho que tem uns 5 núcleos principais, que seriam os artistas antes da pandemia. Você tem a família do Givan também, que é bem legal, o núcleo ali das pessoas próximas ao Givan, né? Você vai ter o núcleo do Profeta, que é mais um arco ali dentro da série. Depois você vai entender, você que vai assistir a série vai entender porque eles chamam Profeta. Perdão, você vai ter o núcleo também do aeroporto. Cara, e ela é genial porque tem umas cenas ali do aeroporto que eles são até minimalistas, né? É só um avião. E você olha para aquele avião e ele te dá um impacto. É só um avião, mas, cara, só você assistindo mesmo para saber do que eu tô falando. E tem a Companhia Itinerante, que se passa basicamente no ano 20. Essa companhia itinerante, eles vão rodando nessas cidades que sobreviveram, dentro de um circuito que eles chamam de a roda, né? Então, se você for analisar os personagens, a gente tem hoje em dia as pessoas falam muito, está muito no meio da discussão sobre a questão do protagonismo feminino e tudo mais, né? Essa série tem protagonistas muito fortes, tem personagens feministas muito fortes. Eu acho que quando você fala de representatividade, eu acho que não é só você mudar a cor de um personagem ou só você mudar o gênero de um personagem para ele ser representado. Eu acho que vai muito além disso. E essa série ela consegue construir muito bem personagens fortes a partir de uma história bem original. Então eu achei que foi um ponto muito positivo com relação a isso na série, entendeu? A gente vê nos estúdios atuais, Marvel e tudo mais, você meio que tentar fazer representatividade, mas do meu ponto de vista é uma parada bem superficial. Essa série não, essa série é maneira. Por exemplo, você pega a personagem da Kristen. Cara, ela é muito fera. E é legal que você vê a personagem desde criança até ela ficar com a sua meia-idade, digamos assim. Então você vê a evolução do personagem. Você vê os traumas pelos quais ela passou, como a perda impactou a vida dela e como isso vai forjar a personalidade dela, né? Você vê, por exemplo, a relação dela com as facas, e ao longo da série você entende por que ela tem essa apreço às facas, por que ela se torna uma espécie de cão de guarda da companhia, né? Por que ela tem tanta dificuldade em deixar as pessoas irem, entende? É muito legal, uma personagem muito bem feita, a atriz que interpreta faz um trabalho brilhante, porque eles gostam muito de Shakespeare. Então, dentro da peça tem pedaço de Shakespeare, por exemplo. Tem partes ali que eles começam a atuar e eles falam de Hamlet, por exemplo. Então, atua o Hamlet. Cara, é muito bem feito. Tem outra personagem que é muito fera, que é a Miranda. É uma das personagens que eu acho mais interessante na série, é muito boa. É uma outra personagem que também foi marcada por perdas, também foi marcada por traumas, entende? Sendo que ela usa a arte como uma espécie de válvula de escape para ela poder fugir da dor, fugir da realidade, entende? Então a arte meio que canaliza tudo isso, todo esse monte de emoções por qual ela passou, né? E a Miranda ela se torna uma excelente artista, e assim como a maioria dos artistas ou a maioria dos atletas de alta performance ou de pessoas bem-sucedidas em determinadas áreas de atuação, ela acaba se tornando obcecada pela criação dela, acaba se tornando obcecada pela obra dela, entende? E a série mostra isso, eu acho muito legal, porque ela é uma personagem sensível, ao mesmo tempo uma personagem muito forte. E ela faz vários sacrifícios para poder terminar o seu trabalho. Ela faz vários sacrifícios para poder terminar a criação dela. Nem que pareça ela ter que sacrificar até mesmo o amor. E nesse aspecto, a arte dela acaba se tornando um deus na vida dela, um deus com D minúsculo, que exige certos sacrifícios para poder ser atendido. E ela faz esses sacrifícios porque ela é devota à arte dela. E é muito legal, o arco dela, tem um episódio que fala basicamente só da Miranda, e é um arco muito maneiro, é uma história muito interessante, para mim foi um dos melhores episódios, entendeu? Ela que cria o livro cartoonado, né, chamado Estação 11, então ela dá título à série de certa forma.
A atriz que interpreta a Miranda também, me desculpe, eu que eu não pesquisei o nome, eu não sei de cabeça, mas também é uma excelente atriz. E eu terminei o episódio da Miranda especificamente com uma reflexão na cabeça, com uma pergunta na cabeça, né? Que é a seguinte: o que realmente importa quando o mundo todo está desmoronando, entende? No que vale a pena a gente gastar o nosso tempo, a nossa energia, entende? Os nossos esforços, porque nesse episódio dela, cara, tipo, você vê como as pessoas gastam às vezes tempo e energia com coisas que são secundárias, entende? Outro personagem que é muito legal é o Givan. É um dos poucos personagens ali na série que ele não é artista, entendeu? Na verdade ele é um jornalista, ele é um produtor de conteúdo para internet, né? Ele é um personagem um pouco atrapalhado e tal, mas que ele tem um bom coração. Você percebe o Givan desde o primeiro episódio que ele tem essa intenção de ajudar, mesmo sem às vezes saber como fazer. Entende? Quando ele corre para socorrer o ator, né, o Arthur, no palco e tudo mais, eu pensei que ele fosse médico, mas ele não é médico, entende? Então, ele tem um bom coração, mas ele é um pouco limitado de recursos, digamos assim. Ele acaba se tornando uma espécie de, involuntariamente, uma espécie de figura paterna para Kristen. Ele sempre está tentando ajudar as pessoas, mas ele teve alguns bloqueios que acabam dificultando ele, mas ele é um bom personagem, é uma boa pessoa. Ele, como o irmão dele também, né? São bons personagens, dentre muitos outros que não vale a pena, não vou abrir aqui e falar de todos eles, mas esses personagens eu acho que eles se destacam para mim. Tem o personagem do Profeta também, que eu acho que é um arco bem legal de acompanhar. Mais um personagem que é marcado pelo trauma, pela perda, entende? Ele meio que vive alienado do pai, da mãe, ele vive meio que no mundinho particular e tudo mais, e depois de ele ver um evento traumático na vida dele, isso meio que vira uma chave na cabeça dele. E é um personagem que usa a arte, ele consome esse livro cartunado, o Estação 11, e ele vê naquela arte ali uma espécie de norte para a vida dele, e ele cria toda uma mitologia a partir desse livro que foi escrito pela Miranda, né? Para concluir, o que eu acho que é legal tanto no episódio da Miranda quanto no episódio da Kristen, que foram as duas reflexões que eu fiquei na cabeça ao final da série, é pensar como a vida é frágil, né? Essa série mostra pra gente como a vida é precária, entendeu? E que a gente deve valorizar aqueles que nós amamos, que no final das contas é o que importa no final de tudo, entendeu? Porque a vida, ela passa muito rápido e a gente não tem controle das coisas que acontecem ao nosso redor. Então é basicamente isso, fica aqui a indicação. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha e a gente vai voltar na semana que vem com mais uma resenha para a gente continuar, inclusive a resenha do Cristianismo Puro e Simples, né? Porque esse livro eu vou trabalhar um pouquinho mais ele porque acho que vale a pena. É um livro bem legal do C.S. Lewis. E os outros não, as outras resenhas dos outros livros vai ser todas elas em um vídeo só, beleza? Então é isso, meus amigos, fiquem com Deus, tchau, tchau, um abraço.